Legal, pessoal, tudo bom? Bom, quinta-feira de noite, 20 horas, né, como estava aí programado. Então a gente vai falar sobre depressão na pandemia, né? Nós vamos falar especificamente da depressão primária, né, e tal, depressão maior, mas vamos falar no contexto, né, da depressão durante a pandemia, né? Então foi uma situação bem complexa aí, né? Desde o fim aí de 2019, início de 2020, que começou, né, a vir toda essa situação aí da pandemia, com lockdowns, com medidas, né, de proteção. André, tudo bom? Boa noite. É assunto super interessante, Dona Mércia, é verdade. Muito obrigado aí pela participação. Então, o que que aconteceu aí, né? Que o pessoal começou a cair em si lá por... Depois do carnaval, infelizmente, né? O pessoal, ó, Gui, tudo bom? Boa noite aí. O pessoal foi, né, pego assim, ó, de surpresa, porque ninguém esperava que isso aí fosse chegar no volume que chegou, né? Eu acho que o pessoal tinha em mente, assim, aquela coisa lá da gripe suína, da gripe aviária, né? Que eram mais atenuadas aí. Porém, quando veio aí a Covid-19, né, a coisa começou a ficar complicada, começou a dar muitos problemas, né? Então, quem já tinha depressão, né, com certeza só agravou o problema depressivo, né? Porque se tu já está num quadro depressivo até mesmo bem medicado, né, tu vai lidar com os estressores que a maioria das pessoas teve que lidar. Isolamento social, né, já começar a diminuir a atividade social familiar, a atividade social coletiva com os amigos, né, restrições aí no trabalho que geraram um monte de problemas correlatos, né. Então a gente viu aí gente fechando negócio, né, falindo, perdendo a fonte de renda, né, ficando dependendo de amigos, de familiares para sobreviver, pagar as contas. Isso aí é uma situação depressogênica, né? Um baita estressor aí, gerador de sintomas de depressão. A pessoa tenta não, né? Mas acaba piorando. Então, se tu já tem uma depressão prévia, tu vai ter um agravamento dos teus sintomas depressivos e de ansiedade correlata também aí, né? Porque é uma barra muito grande, né? Perder negócio e perder familiar, né? Tem gente que perdeu negócio e perdeu entes queridos, né? Tu imagina aí o nível de dor psíquica, de angústia, né? De frustração. É uma coisa muito grave, assim, né? Que a gente viu acontecer aí no consultório, todos os colegas aí na linha de frente, né? Experimentaram essa verdadeira tragédia pelo qual passou aí a maioria das pessoas. E não foi nada fácil. Então, claro, né, por exemplo, quem não tinha depressão, né, quem não tinha histórico de depressão no seu histórico clínico, né, acabou, né, desenvolvendo quadro depressivo reacional, né, que a gente chama aí ajustamento com humor depressivo, né, e passando de 3 meses com esse quadro de ajustamento com humor depressivo, aí a pessoa já entra em depressão, né. Muitas pessoas com ansiedade subclínico, até sob controle e tratamento, né, ou ainda naquelas fases iniciais da ansiedade que não estavam muito exuberantes, né? Eles, pelo estresse, né, da situação, das perdas, da angústia, da perda de esperança, da falta de perspectiva, de não saber quando é que isso tudo ia acabar, né? Quando é que ia poder voltar à vida normal, que até agora ainda não se voltou 100%, causaram um estresse muito grande nessas pessoas e, consequentemente, né, estressores biopsicossociais, né, como a pandemia, que é o the best aí que aconteceu nas últimas décadas, né, vão causar esse tipo de situação, né, vão levar pessoas com quadros de ansiedade evoluírem para um quadro depressivo, né, vão levar pessoas que não tinham depressão a evoluírem para um quadro depressivo. Porque foi muita coisa nova, muita angústia, né? Geralmente a mente humana ela não está muito preparada para lidar com esse tipo de mudança brusca de realidades, de rotinas, né? De condutas do dia a dia, de comportamentos, né? Foi uma coisa maciça e brutal. De uma hora para outra as pessoas se viram restringidas no direito de ir e vir, né? Tinham que ficar trancadas em casa aí, né? Sem perspectiva, sem esperança, sem saber o que estava acontecendo e quando isso ia terminar. Então aí o que aconteceu foi um imenso quadro depressivo aí em massa, né?
Provavelmente, eu acho que aí ninguém viu ainda a incidência ou a prevalência dos quadros depressivos aí durante a pandemia, né? Não está sendo muito estudado, isso não está muito equacionado, mas vai ter que se fazer, né? Muita gente, inclusive, silenciosamente entrou em depressão e tirou a própria vida durante a pandemia, ou tentou, né? Por causa da angústia, né? Imagina só um paciente teu internado, por exemplo, né? Numa UTI, tu tá atendendo o dia a dia, lidando com várias pessoas, precisa ir lá olhar, precisa visitar, não pode, né? Os próprios familiares, né? Teve gente baixada no hospital que a família não podia visitar, só um ou outro da família podia ter acesso, né? Por causa dessas questões de risco de contágio. Então, esse isolamento social, essa quebradeira financeira, né? Esse fechamento de negócios, essa perda da vida normal de poder sair, poder ir aqui, ali no restaurante, no cinema, as coisas que a gente não dava muito valor de repente antigamente, né? Foram proibidas, né? Muito paciente meu, assim, que tem uma personalidade um pouco esquizoide, né? Que eles são meio assim, eles gostam de ficar isolados, sem interagir. Eles mesmos reclamavam na pandemia, né? Porque o que que acontecia? Eles não gostavam, mas não gostavam podendo. Na medida que não podiam, acharam ruim, né? Se sentiram muito desconfortáveis, né? Isso aí pode parecer estranho para uma pessoa que gosta de viver isolada, mas não é não. Porque uma coisa é tu ficar isolado, não porque tua ansiedade ou depressão está gerando isso, né? Mas porque tu tem um quadro de personalidade que te faz ser meio celibatário, meio isolado. E de uma hora para outra tu não poder, né? Aí gera conflito, por incrível que pareça. Então tu imagina uma pessoa que adora, né? Vida social, viagem, jantar fora, almoçar fora, curtir, juntar os amigos, visitar a família, fazer festa de família, aquele churrascão aí de fim de semana, né? Com um monte de gente. De uma hora para outra se viram privados disso, né? Se viram sem a possibilidade de poder curtir a vida na sua plenitude. Isso aí foi muito complicado, né? No consultório a gente viu isso aí, né? Eu não parei nenhum minuto aí durante a pandemia, né? Até aumentou bastante o movimento nesse sentido. Pacientes que eu não vi há algum tempo, que já estava até de alta, voltando, né? Com exacerbação de quadro clínico, porque tinham perdido familiares, tinham perdido negócio, tinham perdido emprego, né? Perder a fonte de renda aí é uma coisa muito terrível, né? Ainda mais quando tu tá numa situação de restrição, né? Outras pessoas, tudo bem, né? Puderam fazer trabalho em casa, via online, né? Home office, né? O home office quebrou o galho de muita gente, mas não foi a maioria da população, né? A maioria da população tem que sair para a rua todos os dias e batalhar, né? Batalhar a janta, batalhar a comida, né? Na despensa, na geladeira e a comida para sua família, né? A maioria da população tem que ir à luta todos os dias, batalhar isso aí. Não estão numa situação privilegiada como poucos brasileiros estão. Então tudo isso aí foi muito desgastante, muito devastador na psique das pessoas, né? Com certeza a gente vai ter um longo período aí de recuperação psiquiátrica, psicológica, né? Psicodinâmica aí, e fenomenológica existencial quando terminar essa pandemia. Até porque a imprensa ganha muita grana aí amedrontando, apavorando as pessoas, dizendo que vai vir outra, vai vir uma pior, né? Isso aí chama muita atenção, né? Dá muita audiência, infelizmente, né? E eles não se privam de procurar audiência, afinal o negócio deles, né? Eles estão ganhando dinheiro com isso, né? Fazer o quê? Né? Liberdade de expressão. Então também foi complicado para as pessoas, né? Tu imagina tu falido em casa, vendo os outros ali, né? Dizendo, fica em casa, né? Aprende francês, né? Aprende uma receita gourmet, né? Quando o cara tá com a geladeira vazia, né? Isso aí é devastador, né? Ou tá acabando a renda, tá acabando a poupancinha ali, né? Porque não tá entrando mais dinheiro, só tá saindo, o trabalho fechou, o negócio fechou, perdeu o emprego. Então foram muito intensos, né? Todos esses estressores. E além de estar numa situação dessas, perder familiar, ficar doente, né? Ter que ir para o hospital, ter que ficar entubado, né? Mais angústia, né? Bem complicada essa situação toda, né? Para a maioria das pessoas. O grau de sofrimento foi muito grande, né? Pessoas com depressão leve, né? Pioraram com a depressiva, entraram em depressão moderada grave, né? Pessoas com depressão tiveram seus quadros piorados, pessoas com ansiedade evoluindo para quadros depressivos por causa de todas essas perdas, né? Todo esse sacrifício que teve que ser feito durante esse período,
que não saiu barato, né, para ninguém, tanto financeiramente aí quanto psicologicamente, se desfazendo aí, né, vendendo carro, vendendo casa, vendendo patrimônio, vendendo a casinha que tinha na praia para poder sustentar a família e pagar as contas. Então tudo isso aí é muito angustiante, né, muito gerador de problemas. Né? No início o pessoal aí foi para casa, aguentou, vai passar logo, né? É só um lockdown aí de 7 dias, de 14 dias, né? Depois tudo volta ao normal. Não foi, né? Nós estamos aí no segundo ano, fechando o segundo ano e ainda com esse tipo de coisa acontecendo. Né? Muito complicada a situação psicologicamente e muito depressogênica. É uma existência depressogênica essa da pandemia, geradora de sintomas depressivos. E como eu estava falando, quem não experimentava sintomas de depressão acabou tendo, de tanto estressor, acabou gerando quadro depressivo. Então a procura aí nos consultórios de psiquiatria e psicologia foi imensa. O que nos ajudou incrivelmente, aí a gente tem que reconhecer, foi aí o Conselho Federal de Medicina, baixar o bom senso, e permitir que se começasse a atender online, começasse a se atender as pessoas aí via internet. Porque senão seria praticamente impossível, tu atender toda essa demanda, Imagina aí no consultório a sala de espera cheia de gente, colocando o pessoal em risco, Não tinha como a gente fazer isso aí, Então o que nos salvou mesmo aí foi a internet, a web, as bandas largas, fibra ótica. Isso aí nos ajudou de uma maneira incrível, As receitas digitais, se usou o correio, se usou receita digital, o próprio CFM desenvolveu aí um sistema de receita online, que infelizmente no meu caso não funciona porque eu uso Linux, para quem usa o Windows, Macintosh é uma maravilha, mas para o usuário de Linux que nem eu, como todo bom nerd, fica complicado, mas a gente sempre dá um jeito. Então, vamos lembrar aí da tragédia, da problemática, das perdas, foi muito dolorido, muito problemático tudo isso aí. Além disso, muitas condições. Boa noite, Flávio, tudo bom? Obrigado aí pela audiência. Vamos lembrar aí que também, assim, um monte de gente deixou de fazer exame, parou tratamentos, deixou de fazer estadiamento aí, procurar doenças, para não ir no hospital, para não se expor, para não ir nas clínicas de medicina diagnóstica, para não se expor. Então tudo isso aí foi ficando protelado, É o que a gente está vendo hoje em dia, O paciente vai marcar um exame particular com uma ressonância magnética, e demora uns 30 dias, está lotado, Um exame de R$ 1.500, Os caras não estão dando conta, estão trabalhando até de madrugada para fazer exame, porque está todo mundo correndo atrás do que ficou para fazer, e não fez por causa dos riscos de contágio com a Covid-19, muito complicado. Além disso, dessas exacerbações de quadros clínicos, tu imagina o estresse em casa, a pressão subindo, e a situação biopsicossocial também dentro das casas, Uma hora para outra, a família assim que se via de manhã, raramente na hora do almoço, exceto fim de semana, e se via mais à noite, Filho no colégio, pai no trabalho, mãe no trabalho, correria para cá e para lá. De uma hora para outra, todo mundo dentro de casa 24 horas por meses, Então, obviamente, vocês devem ter ouvido falar, devem saber ou devem ter experimentado esse tipo de situação. Ou seja, qualquer contradição, qualquer problemática dentro do seio familiar exacerbou N vezes, Ficou muito mais intenso, por causa do confinamento, todo mundo socado em casa, com aquela interação. Então todos esses problemas familiares, inclusive, ficaram muito exacerbados, Nunca se viu tanto divórcio, tanta separação, tanta gente indo para um lado, para outro, saindo de casa, por causa desses conflitos que acabaram acontecendo por causa disso. Isso aí dificultou muito a vida de muitas pessoas, E também, vocês pensem só, dentro de uma família aí, o pai provedor, o pai que estava trabalhando, trazendo dinheiro para dentro de casa, de uma hora para outra, aí começa a não poder mais sair, começa a faltar dinheiro, começa a entrar em depressão, começa a mudar o comportamento, começa a mudar o humor, daqui a pouco tu tá vendo teu pai, a tua mãe provedora ali chorando, desesperado, sem saber o que fazer,
os confortinhos dentro de casa, né, sendo retirados por falta de condições. Então tudo isso aí só exacerbou e acirrou contradições que já existiam no seio familiar, né, que a gente sabe muito bem que a família é muito legal, mas nem todas são um mar de rosas. E aí o que a gente viu aí já era uma coisa que se sabia na teoria, mas se viu extremamente na prática, é que um monte de adultos, né, dentro de um ambiente fica muito difícil, né? Eu até estava falando com os colegas psiquiátricos, assim, né? Os psiquiatras, uma brincadeira com meus colegas, né? Com a pandemia a gente viu que muito pouca gente pode ser astronauta, né? Ficar 6 meses, por exemplo, na estação orbital lá com 4, 5 pessoas, né? No mesmo espaço pequeno, né? Não ia dar certo, né? Muita gente aí não ia conseguir ser astronauta, infelizmente, né? Uma profissão para poucos, né? Então isso aí tudo ficou muito complicado, tá? E também outras situações aí que a gente viu com a Covid, né? Que a gente não tinha visto ainda, eu não vi na neuropsiquiatria, na psiquiatria, ainda uma virose, né? Capaz de causar as alterações mentais que a Covid provocou, né? Por exemplo, essa ligação ali com a proteína spike, né? Do vírus, do coronavírus, né, do SARS-CoV-2, a proteína spike, quando se liga na célula do endotélio, né, que o endotélio é aquela camada, né, tipo um carpetezinho que reveste os vasos sanguíneos por dentro. Não só as artérias, também as veias e os vasos linfáticos, né? Então, a endotelite causada, né, pelo Covid, né, ela também afetou os capilares, né, do cérebro, né? A circulação cerebral em muitos pacientes ficou comprometida, né, tiveram graus de hipoxemia. Muita gente que saiu da Covid está com déficit cognitivo, saiu da Covid com perda de memória, saiu da Covid com falta de concentração, saiu da Covid com quadros psiquiátricos que nunca havia experimentado, né? Eu vi colegas que nunca tinham tido ansiedade ou insegurança para realizar procedimentos começarem a sentir quase pânico, né? Quase medo, assim, né? Duvidando da própria capacidade, coisa que para eles era completamente, né, inédita, eles nunca tinham passado por isso antes, né? E a Covid deixava essas sequelas. E além da vasculite, né, da endotelite causada, né, pelo Covid, né, o Covid também gera uma tempestade de proteínas sinalizadores de inflamação, que são as proteínas pró-inflamatórias, né? Essas proteínas pró-inflamatórias, elas circulam, né, e no Covid elas estavam altíssimas, interleucina 6, tumor necrosis factor alfa, interleucina 2, a 1 beta, né, 17A, né? Para quem tem artrite, aí deve ter sido muito dura as dores aí, se estavam com infecção de Covid, né, mediadas aí por essas citoquinas. E essas citoquinas, aí, essas proteínas pró-inflamatórias circulam pelo organismo, acabam indo para o cérebro, né, acabam atravessando a barreira protetora do cérebro, que a gente chama de barreira hematoencefálica, e chegando no cérebro, né, tu tem células que residem no cérebro, células imunológicas que residem no cérebro, né, que vamos relembrar aí que o cérebro não são só neurônios, né, as células do cérebro são neurônios e a glia, né, tu tem astrócitos, tem a micróglia, né, então os astrócitos e a micróglia ali ao redor, né, dos neurônios acaba gerando essa desregulação, né, uma desregulação da sinalização dos neurônios, né? Então esse tipo de vasculite, né, em nível de capilar, de endotélio cerebral, né, causando alterações circulatórias, inflamatórias, diminuindo a oxigenação, e as proteínas inflamatórias aí, né, cutucando as micróglias cerebral, né, que acaba atrapalhando a função do neurônio. A gente tinha uma miríade muito interessante aí de quadros, né, de ansiedade, principalmente depressão secundários, né, à Covid. Então, logo depois que a Covid passava, né, os pacientes aí podiam quadros de pânico, quadros de ansiedade, afasia, né, tipo afasia de Wernicke, mas uma bem mais suave, assim, como por exemplo, né, anomia, dificuldade de lembrar nomes, né, dificuldade de compreender o que os outros estavam dizendo, né? Então, vários tipos, né? Transtorno obsessivo compulsivo, né, quando essa inflamação aí pegava prioritariamente, né, córtex órbito frontal, né, e os gânglios da base, ali, principalmente no caudato, essas conexões aqui entre os gânglios da base e o lobo frontal, que geram quadros depressivos bem complicados também. E principalmente os déficits cognitivos, né, para quem teve Covid. Então, isso mais um estressor.
né? Então tu imagina assim, tu já tá mal de dinheiro, teu negócio fechou, tu perdeu o emprego, tá sem perspectiva, né? Aí pega um Covid e ainda por cima, depois do Covid tá com um problema de memória, de concentração, de atenção, né? Alteração de sono. Então vocês devem já ter ouvido falar de muita gente aí, é impossível vocês não conhecerem alguém, né, que tenha tido Covid e não ficou com algum tipo de sequela pós-Covid, né? Dores periféricas, né? Fibromialgias exacerbando ou se instalando, dores corporais múltiplas aí, né? Um tipo de radiculopatia ou neuropatia periférica também o Covid causou muito, né? Muita gente que não entrou em depressão antes do Covid acabou entrando em depressão depois do Covid, ou por alterações no metabolismo cerebral, né? Via vasculite, endotelite e estimulação da micróglia, né? Das células residentes imunológicas do sistema nervoso central, que rodeiam os neurônios, né? Mas acabaram entrando em depressão pela própria dor crônica, né? Eu tive pacientes que desenvolveram quadro de dor crônica e a dor crônica acabou, né, desencadeando o quadro depressivo. Isso acontece, né? A dor é uma emoção, né? E essa emoção trafega nas áreas do sistema límbico cerebral, que é o sistema cerebral que controla o humor e as emoções. Então, quando chegando, né, nessas áreas cerebrais, causando alterações metabólicas que invariavelmente provocavam sintomas depressivos, né? E na dor crônica, né, tu tem esse tráfego todo, né, no sistema límbico, ele vai diminuindo a sensibilidade da transmissão da serotonina e da noradrenalina, né? Tanto que para a dor crônica, o tratamento da dor crônica é muito usado os antidepressivos, né? Principalmente os duais, que têm ação na serotonina e na noradrenalina, que eles têm mais capacidade aí de melhorar a dor crônica, né? E no mínimo, o pessoal aí, a alteração mais comum aí do Covid, para quem conseguiu até lidar com ele muito bem, né? Tinha uma renda ou tinha algum dinheiro guardado, estava mais ou menos, né, bem elaborado psicologicamente, não tinha muita exacerbação de contradições, né, no convívio familiar, porque estava tudo mais ou menos bem elaborado, né, acabaram enfrentando, então, por exemplo, esses tipos de problema cognitivo, de memória, atenção, concentração, ou quadros psiquiátricos depressivos, né, no pós-Covid. Não só, então, pela situação fenomenológica existencial causada pelas restrições e pelas perdas, né, que o Covid-19 trouxe, não só do social, né, profissional e financeiro, né, mas também por essas alterações aí no sistema nervoso central. Agora, realmente, a grande maioria dos pacientes aí o que apresentou foi trocar o dia pela noite, né, o que já é uma coisa depressogênica, né? Então, geralmente a pessoa começava a trocar o dia pela noite, né? É muito comum pessoas ansiosas e com depressão, quando ficam confinadas, né, tendem invariavelmente a começar a dormir cada vez mais tarde e acordar mais cedo, né? Isso aí acontece muito. E o que aconteceu aí muito foi a gente ter que, né, se virar aí, ajeitar a dose de medicação. É muito raro aí algum paciente meu, né, que me acompanha há tempo, né, e está bem medicado, que eu não tive que aumentar o modulador de humor, aumentar a dose do antidepressivo, né, e muitas vezes aí aumentar a dose do modulador de humor, aumentar a dose do antidepressivo, né, ou a terapêutica que o paciente usava para dormir perdem a eficácia, param de fazer efeito, né, e aí fica um pouco complicado, né? A gente tem que fazer o que dá para manter esses pacientes bem, né, com um custo razoável, tá? Uma coisa que me ajudou muito aí em 2020, 2021 foi a gente já ter disponível o canabidiol também, né? Então o canabidiol nos ajudou muito, né? Foi muito bom assim, porque eu pude ter à mão uma medicação com baixíssimos efeitos colaterais, fitoterápica, né, que para ajudar em questões como sono, né, fazer o paciente dormir mais cedo, ter uma qualidade melhor de sono, não ficar acordando a noite toda, né, até porque o pessoal ficava em casa, não gastava energia, né, então ficava mais difícil dormir de noite, né. Tem gente que trabalha, dá duro durante o dia e chega de noite, está cansado e dorme, né, mas se tu ficou o dia inteiro em casa olhando Netflix, trabalhando em home office, o cansaço é diferente, né? Muitas vezes tu fica até um pouquinho acelerado, né? Então tudo isso aí contribuiu, né, para essa problemática toda que a gente viu se instalando, infelizmente.
né? Então o canabidiol ajudou muito, né? Ajudou muito, principalmente em casos de insônia, né? Nos casos de radiculopatia e neuropatia, né? Aquelas dores periféricas de quem teve Covid, com dor nas pernas, né? O pessoal sabe aí, quem teve Covid, né? Muita gente perdeu a força nas pernas, perdeu uns 25% da mobilidade, né? Da força nos membros inferiores, ficou com dores nos membros inferiores, né? Quem já tinha problema de dor crônica e teve Covid ficou pior da dor crônica. Quem tinha fibromialgia e dor crônica que ajudava o exercício, né, orientado, né, a melhorar esse tipo de dor, ficou sem isso, não pôde ir na academia, as academias fecharam. Né, e sabe como é, um personal trainer online não é a mesma coisa que ao vivo, né, do teu lado ali, te estimulando para fazer exercício. Então não foi nada fácil. Então essa sintomatologia depressiva, ela teve várias vertentes, várias agentes causadores, né? E nesse caso aí, na maioria desses casos aí, principalmente quem era refratário, né, a antidepressivos, né? Tem pacientes que tu pode usar uma dose fixa de antidepressivo, mas se tu aumentar, começa a dar efeito colateral, né? Como a gente vê nos testes farmacogenômicos, né, que demonstram bem direitinho isso aí no metabolismo, na disponibilidade e na metabolização das drogas. Então, nesse caso também, o canabidiol ajudou muito, né? Dores crônicas, insônia, depressões refratárias, né? Alguns casos aí mesmo associando o canabidiol com modulador de humor, associando o canabidiol, né, com antidepressivos, né? Se conseguiu aí uns resultados muito bons, né? Principalmente aí na questão da insônia, da dor crônica, na ansiedade, né? E todos os benefícios aí que o canabidiol traz. Alguns estudos surgiram aí indicando o canabidiol para ser usado durante, né, a infecção do Covid. Achei um pouquinho forçado, né, porque potência suficiente para baixar citoquinas pró-inflamatórias, né, é um pouquinho forçação de barra. Não que não baixe, não que não possa ter ajudado as pessoas, né, mas era um pouquinho de exagero. Então a gente ia usar e usa muito mais o canabidiol aí para tratar sintomas psiquiátricos decorrentes da Covid, principalmente para pacientes com alteração em metabolismo cerebral ou problemas aí, né, de metabolização, disponibilidade de psicofármacos, né, e refratariedade. Muitos pacientes com síndrome mental orgânica decorrente da Covid, como eu expliquei, por alterações no endotélio vascular ou por excesso de proteínas e sinalização de proteínas pró-inflamatórias, acabaram sendo muito beneficiados aí pelo canabidiol, porque ele tem ações neuroprotetoras, né? Então, durante aí a infecção da Covid, né, eu acho que uma coisa muito legal foi o uso do canabidiol para neuroproteção, né? Eu uso sim, pessoas que usaram e tiveram Covid tiveram um nível de neuroproteção muito bom. Vamos ver uma perguntinha aqui. Uso LDN naltrexona, tem alguma experiência? Sim, eu uso naltrexona em vários casos, tá? A naltrexona é uma droga interessante, tá? Mas a gente não usa muito para depressão, não, tá? A naltrexona eu usava mais antigamente, né? Principalmente para a questão de alcoolismo, dependência de opioide, né? De morfina, né? Não tem muito no Brasil, mas existe, é bem mais do que a gente pensa. E a naltrexona é muito interessante, principalmente para o comedor compulsivo, né, as pessoas com descontrole de impulso, né, mas é uma droga que atualmente eu estou relegando, né, e estou optando mais pelo canabidiol, porque ele faz o que ela faz e muito mais. Tá? E a naltrexona, no caso, aí ela inibe, né, ou ela bloqueia os receptores opioides, principalmente os delta, né, isso promove aí uma diminuição nas sensações de prazer cerebral. Por isso que se tu tá usando naltrexona, fica difícil tu ter prazer bebendo, né? Tu não vai disparar tanta dopamina lá nas regiões de prazer do cérebro, que é o núcleo accumbens, né? Então a naltrexona eu já usei muito, tenho bastante experiência, mas atualmente tenho preferido muito mais o canabidiol para controle de sintomas, tá? E não tem, né? A naltrexona não tem aí muito uso, né, nesses casos de depressão, principalmente depressão refratária. Mas foi boa dica aí, uma coisa que a gente pode falar futuramente é de transtornos alimentares e dependência química, e a gente pode aprofundar um pouquinho mais aí sobre a naltrexona. Tá? Regular as endorfinas, estão tentando fazer isso há uns 20, 30 anos, viu? Mas não tem nunca li nada assim no Lancet, no Nature,
American Psychiatry, alguma revista aí de renome, de impacto, né, que cite naltrexona em doses baixas para tratar depressão. Tá? O que pode acontecer, está descrito na literatura, é que assim, ó, pessoas com depressão, elas têm um processamento cognitivo, tá? Que ele fica viciado em afeto depressivo. Tá? Se tu pegar o cérebro de uma pessoa com depressão e ela estiver pensando coisas muito tristes, muito melancólicas, né? Tu pode estimular, inclusive, ali, colocar um vídeo para a pessoa ver coisas muito tristes, né? Tu vai ver que, se tu faz um PET scan, tu vai ver que as áreas do cérebro dela, no accumbens, né? Os núcleos da base ali, vão estar disparando como se estivesse tendo algum tipo de prazer, né? Porque o cérebro adora emoção intensa, né? E na depressão ele se dá bem com a depressão intensa, né? Ele fica relativamente satisfeito, né? Então a pessoa fica praticamente viciada em coisas negativas. Então, se tu usa naltrexona, tu pode inibir esse processamento cognitivo, principalmente da depressão, diminuindo a depressogênese cognitiva, ou seja, a capacidade da pessoa pensar de uma maneira que piora os sintomas depressivos. Realmente pode dar uma atenuada nos sintomas da depressão, tá? Mas isso aí é uma coisa aí que não tenho visto nenhum artigo, né, nas revistas de renome, JAMA, British Journal of Psychiatry ou Neurology, tá? A gente não tem visto muito isso, tá? Naltrexona também se usa muito em autismo, né? Ele é bem interessante no autismo porque ele diminui, né, aquela coisa da introspecção, né? A criança autista pode ficar muito introspectiva, né, e ter um certo prazer, né? Ou seja, falando bioquimicamente do prazer, né? Não do prazer físico. Estou falando de disparar dopamina nos núcleos de prazer do cérebro. Então também pode ter uma certa regulação aí. Então, tanto nesse caso como o outro, com certeza é bem interessante, tá? Mas a naltrexona eu já usei mais no passado, ajudou muito, tá? Mas atualmente eu tenho usado mais aí para o canabidiol, tá? Muito mais útil, muito mais interessante. Faz o que a naltrexona faz e faz melhor, né? Infelizmente, tá? Tem público para naltrexona, né? Nunca vou deixar de usar porque é um bom medicamento, né? Mas o canabidiol tendo vantagens, né? Inclusive de não ter efeito colateral, ser um fitoterápico, né? E ser super seguro, inclusive associado com outras medicações, não teria por que usar. Ah, mas vamos associar a naltrexona com canabidiol para quê? Tu já vai estar modulando, tu já vai fazer uma down regulation, né, nos receptores opioides usando canabidiol, né, que é o que a naltrexona faz também, né? Quando ela bloqueia os receptores opioides, a naltrexona diminui o número deles, né? Porque na depressão, tanto quanto no abuso de opioides, né, como no alcoolismo, tu tem aumento do número dos receptores, né? E quando tu começa a tratar, tu reduz o número dos receptores. Reduzindo o número, melhora a qualidade, melhora a neurotransmissão dessa área, tá? Então é bem interessante, tá? Então, posso usar os dois juntos? Estaria botando dinheiro fora usando canabidiol com naltrexona, sinceramente, né? Pode ser que um caso ou outro, né, não dê certo, e aí a naltrexona é muito mais interessante, né? Mas hoje em dia a gente tem teste farmacogenômico da cannabis, né? Então eu posso saber se o paciente com depressão, né, ele vai responder melhor, por exemplo, a canabidiol isolado, full spectrum, com THC, ou canabidiol rico em canabinol ou canabigerol, que são outros, né, fitocannabinoides aí, que estão presentes aí nas substâncias com cannabis, né? Atualmente até tem blends de cannabis, né? THC com canabidiol, com canabigerol, né? Estão surgindo várias associações, cada um dizendo que a sua é melhor, obviamente, né? Mas um teste farmacogenômico aí, né, nunca deixa de ser extremamente interessante, principalmente em pacientes refratários ou pacientes que querem 100% de certeza, né, na sua terapêutica aí. Então ele é muito interessante nesses casos, tá? Mas valeu a pergunta aí. E a regulação de endorfina, sim, pode ajudar em casos de depressão, né? Tanto quanto o canabidiol pode ajudar em casos de depressão refratária, né? Porque aí são disfunções do sistema endocannabinoide, tá? Mas como a gente vai ter toda essa regulação no sistema das endorfinas, né, e uma downregulation desses receptores opioides, não vejo muita vantagem em usar, né, a naltrexona. A não ser que o paciente tenha algum preconceito e se negue a usar o canabidiol, tá? Mas hoje em dia é só ele ir para a internet, ler, né? E quando os colegas aí me perguntam, né, mas isso aí funciona?
Aí a gente tem mais de 200 artigos de revistas como a Nature, Nature Psychiatry, né, a Nature Medicine Reviews, a Nature Neurology, a Neurology, né, American British of Neurology, British American of Psychiatry, Journal American of Medicine Association, né, todas elas aí fazendo muita pesquisa, né, e divulgando muitos estudos aí positivos indicando o uso da cannabis, né, para tratar pacientes nas mais diversas patologias. Tá? Então, né, esse aí é o impacto da pandemia na depressão. Aumentou a incidência, aumentou a prevalência, o estressor é muito grande, o estressor é múltiplo, né, ele te pega na família, ele te pega no trabalho, ele te pega na tua fonte de renda, ele pega na tua economia, ele pega a tua saúde, ou pega a vida, ou a saúde, ou o bem-estar do teu ente querido, né? Então são estressores muito graves e a gente vai ter muito trabalho aí nos próximos anos, né, para colocar a cabeça desse pessoal em ordem, né? Principalmente aí quem teve muitas perdas nesse período. Tem gente que passou batido, tá muito bem, né? Tem condições de manter uma renda fixa, então já é um outro tipo de realidade, mas não menos depressogênica, né? Porque tu pode perder o ente querido, tu pode ficar isolado, né? Perder a tua mobilidade, não é nada bom isso aí, não é nada bom mesmo, tá? Então vamos aprender muito com isso, né? E se conhece alguém aí que está com depressão, né, pós-Covid, né, nunca teve um quadro de ansiedade, nunca teve um quadro depressivo e depois da Covid pegou, ó, tá com muitas dores, né, no corpo depois da Covid, tem que procurar ajuda, né? Existe tratamento para isso, né? E tem que ir atrás para melhorar o sofrimento aí, para a gente dar a volta por cima, para a gente sair dessa pandemia de cabeça erguida, tá? Com um humor bom, né? Com a cuca bem elaborada, né? E bola para frente que a gente tem que reconstruir toda a situação, né? Finanças, país, comunidade, né? E voltar à vida normal aí, curtir, né, as coisas boas da vida como nunca se curtiu antes. Tenho certeza aí que o pessoal que está começando aí depois de 2 anos para praia ou viajar deve estar muito eufórico, muito feliz com isso tudo, né? Poder retomar suas atividades de liberdade. Mas infelizmente isso aí não é tudo, né? Tem muito mais coisa atrás e a gente vai ter muito tempo aí para trabalhar com isso. Principalmente nas crianças e adolescentes, né? Que tiveram muitas perdas aí, muitas mesmo. Às vezes a gente não dá tanta bola, não verem falar tanto, né? Falam mais das pessoas perdendo emprego, etc. Mas não dá para subestimar o impacto disso aí tudo nas crianças e adolescentes, tá? Porque mal ou bem, né? Tudo que se sofreu acabou sendo uma forma de estressor biopsicossocial para essas gerações mais novas, aí os millennials, né? E não vai ser fácil para eles no futuro muito lidar com isso não, né? Vão ficar sequelas que vão ter que ser muito trabalhadas, vão ter que ser muito vistas aí. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar hoje na live, né, sobre pandemia e depressão. E espero que tenha ajudado, né? Eu acho que ninguém mais tem nenhum questionamento aqui, né? Sem dúvidas, sem perguntas, então vamos, né? Vamos para o fim de semana, né? Daqui a pouquinho está entrando sexta-feira, né? E aí começa o fim de semana e vamos curtir esse fim de semana, tá? Já dá para sair, já dá para ir no parque, já dá para ir comer fora, já dá para ter uma vida quase praticamente normal e vamos aproveitar isso, né? Vamos viver, vamos ser felizes. Chega de sofrência, tá? Boa noite a todos aí, obrigado pela audiência, quem me aguentou aqui até o fim nessa noite de quinta-feira. Tudo de bom, tchau, tchau.